Diferentemente da ideia original de frações, nós temos uma fração que ela não representa uma parte de um inteiro. Ela representa partes que somadas são maior do que o inteiro. Essas frações, elas são chamadas de frações impróprias. Frações impróprias. E o que caracteriza uma fração imprópria? Por exemplo, essa fração, a fração 7/4. Vamos pegar essa fração como exemplo. A fração 7/4 é uma fração imprópria. Por quê? Porque ela representa algo maior do que o inteiro. Ok? Se formos representar essa fração como nós sabemos representar graficamente, o inteiro dividido em 4 partes, nós temos que 7/4 vai ser igual a 4/4 mais 3/4. Uma fração imprópria, ela sempre vai representar uma quantidade maior do que o inteiro. Ok? Ela sempre vai representar. Ela vai ter sempre uma quantidade inteira. No nosso caso aqui, 4/4, isso é igual a 1, mais uma parte fracionária, 3/4. Ok? Uma fração imprópria, ela sempre vai representar uma quantidade maior que o inteiro. Sempre uma quantidade inteira, no caso poderia ser 2 aqui, 3, 10, e uma quantidade fracionária aqui, 3/4, 20avos, não importa, sempre será a quantidade inteira mais a quantidade fracionária. Por exemplo, essa fração aqui, a fração 13/6, essa fração, ela vai representar uma quantidade também, uma quantidade maior do que o inteiro. O que é 13/6? É uma quantidade em que foi representado, o inteiro foi dividido em 6 partes, mais 6 partes, isso vai ser igual a 12 partes, mais outra quantidade aqui, inteira, dividida em 3 partes. Só que nós estamos representando aqui 6/6 mais 6/6 mais 1/6. Ok? Então, nós temos uma quantidade inteira aqui, 6/6 é igual a 1, isso vai ser 1, mais 6/6 é igual a 1, mais 1/6, ok? Aí nós teremos essa fração representando duas quantidades inteiras mais 1/6. Ela será 2 mais 1/6.
essa quantidade aqui. Essa fração imprópria, ela representa 2 inteiros mais uma quantidade fracionária que é 1/6, ok? Uma característica de uma função, de uma fração imprópria, é que o seu denominador é sempre maior que o seu numerador é sempre maior do que o seu denominador. Ou seja, 13 é maior que 6. Uma característica da fração imprópria é que o numerador é sempre maior que o denominador. E diferentemente das frações aparentes, o numerador nunca é múltiplo do denominador. Isso implica que essa divisão aqui nunca será exata. É uma divisão não exata. Essa é uma divisão não exata. Uma fração imprópria representa uma quantidade que é uma quantidade mista, porque é composta de uma parte inteira e uma parte fracionária. Essa fração é uma divisão não exata. Isso significa o quê? Significa que se dividirmos 13 por 6, 13 dividido por 6, o quociente será 2 e restará 1, porque 2 vezes 6, 12, para 13, 1. Ou seja, uma fração imprópria, o numerador é sempre, nunca é múltiplo do denominador. Isso significa que ela é uma divisão não exata e que essa fração ela representa um número misto. Essa fração representa um número misto. Ok? Por que um número misto? Porque essa fração ela representa uma parte inteira e uma parte fracionária. Ou seja, 13/6 ela pode ser escrita na forma mista como: nós dividimos 13 por 6 e deu 2, o quociente foi 2 e sobrou 1. Esse quociente será a parte inteira do número misto, ok? E a parte fracionária será o resto, composta do resto e o divisor. Ou seja, o numerador da parte fracionária será o divisor da nossa divisão aqui, que corresponde ao denominador da nossa fração mista, da nossa fração imprópria. E o numerador será o resto da divisão. Ok? Então, essa fração imprópria, ela pode ser escrita como um número misto, e nós vemos isso como: lê-se 2 inteiros e
um sexto. Ok? Nós lemos esse número misto como 2 inteiros e um sexto. Essa é a forma prática de transformar uma fração imprópria em um número misto. Por quê? Uma fração imprópria é sempre uma divisão não exata, pois seu numerador nunca é múltiplo do seu denominador. E ele sempre é maior do que seu denominador. Se dividirmos numerador pelo denominador, teremos um quociente e um resto. Esse quociente será a parte inteira do número misto. E a parte fracionária será o resto e o divisor. O divisor, que é igual ao denominador da fração imprópria, ela continuará como denominador e o resto será o numerador. E nós lemos sempre a parte inteira e a parte fracionária. No caso, temos aqui 2 inteiros e um sexto, mas poderia ser 3 inteiros e 6 décimos, por exemplo. Aí nós leríamos 3 inteiros e 6 décimos, sempre essa parte dessa forma aí, ok? E se nós tivéssemos um número misto e quiséssemos transformar ele em uma fração imprópria, como faríamos? Simples. Por exemplo, se nós tivéssemos a fração o número misto 3 inteiros e 2 quartos, como transformar isso em uma fração imprópria? Nós sabemos que um inteiro, nesse caso, ele vai ser igual a 4 quartos, ok? Ok? Então, nós pegamos, isso vai ser essa parte inteira 3 vai ser igual a 4 quartos, ok? E a parte fracionária continua fracionária. Então, esse 3 inteiro será 3 vezes 4 quartos. Mais a parte fracionária, que é igual a 2 quartos. Certo? 3 vezes 4 quartos, isso será 12 quartos. Mais 2 quartos. Certo? 12 quartos mais 2 quartos, isso será 14 quartos. Que nós, escrevendo em forma de fração, será 3 inteiros e 2 quartos vai ser igual a 14 quartos, ok? Ou seja, para transformarmos um número inteiro, um número misto, em uma fração imprópria, pegamos a parte inteira
e vemos o denominador. Se o denominador for o quarto, então pegamos a parte inteira e multiplicamos pelo denominador, certo? E adicionamos o numerador. Na prática, isso fica assim. O que fizemos na prática foi: temos 3 inteiros e 2 quartos. O que foi que nós fizemos? Multiplicamos denominador pela parte inteira e adicionamos ao numerador. Ou seja, 4 vezes 3, 12, mais 2. Isso é igual a 14 e o denominador permanece o mesmo, ok? Isso é uma regra geral. Se tivermos qualquer outro número inteiro, outro número misto, por exemplo, se tivermos 10 inteiros e 2 quintos, faremos o mesmo. Multiplicaremos o denominador pela parte inteira. Isso será 5 vezes 10. Isso vai ser 50. E adicionamos o numerador mais 2. Então, 10 inteiros e 2 quintos será igual, na forma de fração imprópria, a 52 quintos. Ok? Porque o denominador permanece o mesmo. Espero que vocês tenham gostado e curtam, compartilhem com os seus amigos e os seus colegas. Visitem o nosso blog e curtam lá também, ok?